Cafezinho tava bom demais aqui, cara. Minha princesa perguntou de lá o que que eu falei, que delícia. É o café, galerinha, é o café que é bom demais. Hoje nós vamos falar do que tá acontecendo com o Iridium, um fundo que já foi a estrelinha dos fundos de papéis, se afundou em algumas decisões ruins. Então, antes de te contar o que tá acontecendo agora, eu preciso que você entenda o que é o Iridium primeiro. Vamos dar uma olhada no que aconteceu com o Iridium nos últimos 5 anos. Olha lá, caiu 42% de R$152 para uma cota de 62,11. É óbvio que aqui não tem os dividendos sendo considerados, e quando você está analisando o fundo imobiliário, você precisa considerar o dividendo, né? Você precisa considerar o dividendo. 95% do resultado, é até 100% do resultado, a maior parte dos fundos imobiliários distribuem 100%. Se os fundos imobiliários distribuem até 100% do lucro, como é que você não vai considerar esse lucro, né? Então tem muita gente que quer atacar os fundos imobiliários que usam esses gráficos de cotação padrão, onde você apenas vê a variação da cota e não vê o dividendo. Quer ver o tanto que muda? Olha o negócio aqui pra você ver o tanto que muda, ó. Se eu tiro aqui a cotação ajustada, tá lá, os 43% de queda. Se eu coloco cotação ajustada, que é quando eu adiciono os dividendos, você vê aí que teve uma alta de 5% nos últimos 5 anos, mas convenhamos, uma alta de 5% nos últimos 5 anos, considerando os dividendos, é como se os dividendos apenas tivessem tapado os buracos, né? E você, inclusive, consegue perceber que lá em 2020, o fundo estava custando R$59, chegou a subir até cento e poucos reais, né? Até R$150. Ou seja, o que aconteceu? Porque ele era um fundo bom e parece que não caiu na graça do povo, né? Toma seu café aí, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que hoje você vai aprender tudo aí sobre essa transação que o Iridium tá querendo fazer. Antes da gente começar e você não ficar com vergonha depois, já digita nos comentários se você é cotista do Iridium ou não, porque o Iridium não é um fundo pequeno, ele tem 276 mil cotistas e eu quero saber se você é um deles. Bom, o Iridium, ele era um fundo prioritariamente de CRIs. Fundo de CRI é fundo de papel. Logo, ele era um fundo de papel como todos os outros, que se desempenhou bem ali naquela época da pandemia, principalmente se tiver atrelado ali ao CDI, vai render um pouquinho mais que a taxa Selic disparou, certo? Só que durante esse período, o Iridium, que é muito famoso por fazer marcação de mercado, ser uma gestão ativa, ele tentou também ser ativo dentro dos fundos imobiliários. Na época de 2020, 2021, os fundos imobiliários descontados, ele pegou uma parte da sua carteira e investiu em fundos imobiliários. Inclusive, até hoje, ele tem ali 17% da sua carteira em fundos imobiliários. Teve momentos que chegou mais fundos imobiliários, tá? Mais percentual. E onde que morou o problema? O problema foi que ele investiu em fundos imobiliários ruins. Fundos imobiliários que realmente só investiria quem estivesse olhando apenas para o yield. Então compraram HCTR, e você sabe muito bem o que aconteceu com o HCTR. Deixa eu te mostrar aqui, ó. O HCTR11 nos últimos 5 anos caiu 80%. Eles investiram e tinham na carteira o VSLH. Olha o que aconteceu nos últimos 5 anos. Caiu 76%. Eles investiram em TORD11, olha só o que aconteceu com o TORD11 nos últimos 5 anos, caiu 94%. Eles investiram em DEVA11, olha só o que aconteceu com o DEVA nos últimos 5 anos. Ou seja, eles investiram em fundos imobiliários ruins. Isso prejudicou pra caramba a característica de gestão ativa boa, que estava fazendo lucro, e inclusive caiu bastante os dividendos. O que você sabe, grande parte dos investidores em fundos imobiliários são leigos, 80% é pessoa física, e 80% dessas pessoas físicas não são como eu e você que estamos aqui assistindo o vídeo e que estamos realmente tentando aprender, né? A maior parte das pessoas que investem em fundos imobiliários estão investindo por diquinhas, estão investindo sem entender muito bem como funciona, talvez não saiba nem ler uma DRE de fundo imobiliário. É palhaçada, né? Pra nós que somos investidores que estudam, isso é até bom, porque é justamente isso que causa essas discrepâncias de mercado, né? Muita gente seguindo diquinha, você vai ver um ativo super valorizado e também vai ver um ativo muito desvalorizado. Como o Iridium não conseguiu resolver esse problema, afinal ele teve prejuízo e ele só consegue, no caso de um fundo imobiliário que tem outros fundos imobiliários na carteira, ele realmente vai manter esses fundos imobiliários ruins na carteira, porque se ele vender, ele vai agredir o valor patrimonial do fundo, isso é pior ainda. Então normalmente ele fica colecionando esses fundos ruins, por isso que eu não gosto tanto de FOFs, já te expliquei isso aqui no canal também. De lá pra cá, o Iridium vem tentando resolver esses problemas, então tá fazendo alguns giros de alguns CRIs que ele tinha, tá fazendo alguns giros de fundos imobiliários, mas infelizmente o fundo realmente ficou muito descontado, hoje está com PVP de 0,75 e é inerente aos problemas que tem dentro da carteira do fundo, né? Nenhum fundo fica descontado 0,75, ou seja, 25% de desconto, se tiver tudo certo com o fundo. Nenhum fundo fica descontado a tal ponto se tiver tudo certo com o fundo. Por que que você acha que os fundos de ancoragem, que eu sempre cito aqui, eles estão sempre lá 0,95, 0,96, 0,98, 1,01 de PVP? Porque não tem problema. Se não tem problema, o pessoal compra mesmo, né? Sente mais segurança, mesmo que o rendimento seja menor. Então quem
comprou Iridium aí, ó, pensando no rendimento de 15%, realmente se lascou, né? Perdeu aí no curto prazo muito dinheiro, inclusive o próprio Iridium, nesse último mês caiu 7% devido a algumas notícias. E aí a gente chega aqui no cunho do vídeo, que é justamente a gente analisar o que o Iridium está querendo fazer. O Iridium está querendo amortizar todo o seu patrimônio. O que significa isso? Uma coisa é eu investir aqui, ó, em um prédio, e aí com esse prédio alugado, rende um dinheirinho e eu te pago, quando você é cotista do fundo, eu te pago um percentual desse dinheirinho. Se você tem 10% do fundo imobiliário, eu vou te pagar 10% desse dinheirinho que eu tô recebendo de aluguel. Isso é pagamento de dividendos, tá? Normal, é o que funciona dentro dos fundos imobiliários, é o objetivo nosso como investidor quando a gente investe em um fundo imobiliário. A amortização de um fundo imobiliário, normalmente ela acontece assim, ó. O fundo imobiliário tem esse prédio, tá pagando 10 mil reais de dividendos por mês, por exemplo, enfrentou algum problema, vamos supor que eu vou até pegar aqui a parte do Iridium, tá? Enfrentou algum probleminha ali dentro da carteira do fundo, e aí o prédio, vamos supor que ficou com 50% de vacância. Com 50% de vacância, o dividendo agora é só de 5 mil. E aí, para manter o próprio fundo imobiliário, pô, precisa ali de 2, 3 mil reais, então o dividendo ficou muito abaixo, muito abaixo. Como uma solução, ele pode alugar o restante do prédio, vai voltar ao normal, ou ele pode vender o prédio. Se ele vender o prédio, vamos supor aqui que ele encontre alguém que queira comprar o prédio, ele pagou 300 milhões no prédio, tá vendendo por 300 milhões só para passar esse prédio problemático para frente, porque não consegue alugar, e pegar esses 300 milhões de volta. Uma vez que ele pegou esses 300 milhões de volta, ele tem duas opções. Ele pode comprar um outro prédio, e agora ele comprou aqui, ó, o prédio da geração de dividendos. E esse aqui é bom, sempre lotado de café, né? Sempre lotado de gente aqui dentro. Ou seja, não tem vacância, seria bom, o fundo resolveria o problema e tudo certo. É difícil fazer isso? É, porque como que eu vou vender um prédio que tem problema e trocar por um prédio que é tudo ok, com o mesmo tanto de dinheiro? Normalmente não dá para fazer isso. Então a segunda opção é o quê? Eu vendo um prédio que teoricamente eu paguei 300 milhões para comprar um outro prédio de 300 milhões que normalmente é pior do que esse em qualidade e tal. É óbvio que esse está enfrentando um problema de vacância agora, mas teoricamente é algo que poderia se resolver, né? Então tem essa perdinha de patrimônio. E a segunda opção, Léo, que você falou, qual que é? A segunda opção é quando eu vendo o prédio aqui por 300 milhões e ao invés de tentar comprar outro prédio ou investir em CRIs ou continuar com o fundo, eu posso amortizar o fundo, que é, eu pego os 300 milhões agora, Léo, nós temos 300 milhões aqui no caixa, eu não vou mais investir, cansei, não quero mais essa vida de gestor não, cansei, vou devolver o dinheiro para vocês. Você tinha comprado cotas e você tinha 10% das cotas, então agora que nós temos aqui no fundo 300 milhões, eu vou te devolver 30 milhões, que foi o que você tem aqui de percentual dentro do fundo imobiliário, e aí devolve o dinheiro para os cotistas. Então quando o fundo amortiza as cotas dele, quando o fundo é liquidado, quer dizer que o fundo vai deixar de existir. É isso aí mesmo. O Iridium tá planejando deixar de existir como uma técnica para poder destravar valor, né? Que inclusive a gente vai ler o documento aqui que eu quero te mostrar se isso vai ser vantajoso ou não. Para você que é cotista do Iridium, vale a pena ficar no Iridium? E para você que não é cotista do Iridium, vale a pena você comprar o Iridium para tentar ganhar com essa amortização? A gente vai discutir sobre isso. Eu acabei de ver aqui, a hora que eu olhei pro documento com as letrinhas pequenas, que eu tô sem óculos. Então eu vou lá buscar meu óculos, né? Pera aí. Agora sim estamos preparados para ler esse documento aqui, meu amigo. Vamos lá, ó. Fato relevante, recente. Soltou aí no dia 15 de julho, tá? 15 de julho. Será que foi a partir do dia 15 de julho? Olha lá. A partir do dia 15 de julho que caiu? A partir do dia 15 de julho caiu 6,8%. Então, aparentemente, os cotistas não gostaram nem um pouco desse documento aqui, né? Vamos dar uma olhada para ver o que é. Olha só. O administrador e o gestor vêm trabalhando conjuntamente numa reorganização do Iridium, o que resultará, caso aprovado, na aquisição dos ativos do Iridium pelo IRIM. A gente tá vendo muito isso dentro dos fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário não consegue se alavancar porque tá caro as taxas de juros, ele não consegue fazer subscrição pública pra gente comprar as cotas porque os PVPs estão lá embaixo, abaixo de 1, e aí não fica tão vantajoso assim você fazer emissões abaixo do PVP. Então muitos estão fazendo subscrições para poder comprar diretamente um outro fundo através das suas cotas patrimoniais. Então ele emite a patrimonial e compra o fundo a patrimonial. Basicamente é isso. É isso que vai acontecer, né? O IRIM teoricamente vai fazer uma subscrição de cotas para comprar o Iridium a patrimonial. E aí você já começa a pensar, pô, então vai ser bom demais, porque o Iridium tá a 0,75 de PVP, hoje eu consigo comprar ele a 62 e o patrimonial dele é 82. Então se eu comprar uma cota a 62 e o Iridium vai comprar o Iridium a patrimonial, isso significa dizer que eu vou ganhar nessa transação 20 reais por cota. Calma aí, Calabreso, vamos continuar lendo aqui. Olha lá, reorganização visa consolidar as carteiras
carteiras de investimentos do IRIM e do Iridium, que é juntar os dois. Você que não conhece ainda direito o IRIM, é um fundo bem pequenininho, a liquidez de R$34 mil por dia. Isso aqui é palhaçada, é bem pequenininho, ó. Ele tem 2.500 cotistas, é um patrimônio de 166 milhões. O negócio deveria ser o contrário, né? O Iridium comprando o IRIM e não o IRIM comprando o Iridium, né? Mas tudo bem. Então lá, ó, ampliando a escala, liquidez e diversificação da carteira do Iridium. Na verdade vai ampliar a escala, liquidez e diversificação da carteira do IRIM, que passará a deter de forma combinada imóveis, CRIs, cotas de outros fundos imobiliários e ações ligadas no setor imobiliário, potencializando a geração de valor para os cotistas. Ou seja, vai se transformar num hedge fund, né? Vai poder ter tudo que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Isso realmente ajuda o gestor a fazer mais ganhos. Porque normalmente se o fundo é só de papel e o gestor vê uma oportunidade em tijolo, ele não consegue comprar e fica travado. Ele vê uma oportunidade de fundo imobiliário, não consegue comprar e fica travado. Se o gestor é realmente bom, ele tende a se sair melhor quando ele está dentro de um hedge fund, que ele tem mais variedade. É como se, por exemplo, o meu canal fosse um canal só de ações. E eu gosto também de falar de fundo imobiliário. E existe oportunidade também em fundo imobiliário. Então, se eu tenho a liberdade de falar de fundos imobiliários e ações, e ETFs, e criptos, e opções, a minha rentabilidade da carteira vai ser muito maior se eu souber mexer com tudo isso, né? Pelo menos medianamente. E o seu conhecimento também vai ser melhor. Então, dentro dos fundos, a mesma coisa. O gestor tende a ter uma rentabilidade melhor e os seus dividendos tendem a vir melhor. Valorização da cota tende a ser maior também. Quando o gestor tem um hedge fund na mão e ele é bom, né? Tem que ser bom. De nada adianta você dar um hedge fund para um gestor se ele não sabe mexer com tijolo, não sabe mexer com fundo, só sabe mexer com papel. De nada adianta. De nada adianta. Ele vai fazer merda, né? E aí ele falou assim, ó, a reorganização envolverá os seguintes passos. Olha só o primeiro passo. Olha, presta atenção aqui nesse primeiro passo. Antes de fazer a liquidação do Iridium, ele quer fazer mais uma subscrição, olha lá. Aprovação da 13ª emissão de cotas do Iridium, com o objetivo de captar recursos necessários para a aquisição total ou parcial de cotas de um fundo imobiliário de tijolo. Tá querendo comprar um fundo imobiliário de tijolo. Inclusive lá embaixo ele fala, é um fundo imobiliário que tem apenas um prédio, laje comercial, lá em São Paulo. Então antes do IRIM comprar o Iridium, ele quer comprar um outro prédio primeiro. Eu não entendi muito bem, mas tudo bem. Talvez seja para facilitar ali pro IRIM, quando o IRIM receber a carteira, já receber com esse tijolo aí, né? Já receber com esse prédio. Não vi muito sentido. Tudo bem. Após a conclusão da oferta, ou seja, primeiro passo aqui já concluiu, o que vai acontecer? Uma assembleia no Iridium para deliberar a dissolução e liquidação do Iridium, mediante a integralização total dos ativos integrantes da carteira do Iridium para o IRIM. Então ele falou assim, ó, depois que a gente passar por essa subscrição, vamos fazer uma assembleia para vocês votarem se vocês querem ser liquidados aí ou não. Beleza, tudo bem. Encerrada a oferta e aprovada a AGE do IRIM, o Iridium passará a ser composto exclusivamente de cotas do IRIM e caixa, sendo liquidado em passo subsequente, com a transferência das cotas do IRIM e eventuais recursos ao caixa do cotistas do Iridium, de forma proporcional à respectiva participação do Iridium. Nossa, Léo, não entendi nada. Vai entender tudo então agora. Deixa eu abrir aqui minha canetinha. Vamos para a tela preta, presta atenção, para de olhar pro lado aí, vamos prestar atenção aqui. Olha só, esse aqui, ó, é o Iridium, beleza? E esse aqui é o IRIM, beleza? Até aqui tudo bem. O Iridium tem a sua carteira de ativos e o IRIM tem a sua carteira de ativos, beleza? O IRIM, ele quer comprar o Iridium, quer comprar todos esses ativos aqui. E para isso ele vai fazer uma subscrição de cotas, certo? Então, pegando todos esses ativos aqui do Iridium e jogando aqui dentro da carteira do IRIM, o IRIM vai ter que pagar por isso. Como que o IRIM vai pagar por isso? Como que o IRIM vai pagar por isso? Ele vai pagar aqui pro Iridium, que antes tinha aqui um percentual de CRI, um percentual de fundo imobiliário, um percentual de caixa e tal. O que que vai virar o Iridium? Você que é cotista de Iridium, isso aqui é muito importante, ó. Depois disso aqui acontecer, o Iridium ainda continuará com a carteira. Só que agora vai ser só cotas de IRIM mais caixa. Só isso. Enquanto aqui na carteira do IRIM, depois dessa mudança, o que que vai ter? Vai ter todos os ativos do Iridium, todos os ativos, os CRIs, os fundos imobiliários, vai ter todos os ativos do Iridium, inclusive não é uma carteira lá, aquelas coisas, né? Então o IRIM vai pegar a bomba e os ativos do IRIM. Então vai ser aqui uma fusão, né? Basicamente vai ser uma fusão. Vai ter todos os ativos do Iridium, mais os ativos do IRIM. E aí o cotista do IRIM vai ter as cotinhas lá do IRIM, inclusive o Iridium vai ser um cotista de IRIM, porque ele vai ter cotas do IRIM, e é justamente isso que você, cotista do Iridium, terá depois disso acontecer. Você tem que ver, então, se você quer ter IRIM, né? Porque, na verdade, o IRIM é tão pequenininho, 166 milhões. Olha aqui pra você ver, presta atenção. Olha que loucura isso aqui, ó. O IRIM, ele tem 166 milhões de patrimônio. O Iridium, ele tem 3 bilhões de patrimônio. 3 bilhões de patrimônio. Ou seja, o IRIM não vai ser nada aqui. O IRIM vai ser 5% da carteira. É como se o Iridium estivesse comprando mais um fundo imobiliário. Vai ser nada na carteira. Ou seja, na verdade, se engana você pensar que você vai ter cotas de IRIM mais caixa.
caixa. Apesar de ser isso que vai acontecer na prática. Mas o que tem dentro do Irim? Iridium, que é 95% da carteira. Ou seja, você vai ser um cotista de Iridium, que vai ter, na verdade, agora cotas de Irim, mas que na verdade são os mesmos ativos do Iridium. Parece um maleboleixo bem bom aí, né? E aí o que vai acontecer? O que o Iridium quer fazer depois que ele chegar nessa situação que hoje ele tem cotas do Irim e caixa? Ele vai pegar o caixa, vai amortizar, ou seja, vai mandar para nós, né? Vai amortizar. E aí, como o caixa está em dinheiro, é fácil. Eu tenho lá um 10 reais de dinheiro, tenho 10 cotistas, cada um com o mesmo tanto de cotas, eu vou lá e dou R$1 para cada, certo? Agora, com cotas, é diferente. Como que funciona quando eu tenho cotas? Porque aqui ele também quer amortizar essas cotas, certo? Ele também quer mandar para nós. Só que aqui tem duas formas dele amortizar. Ou ele vende as cotas, pega dinheiro e nos manda dinheiro, o que ele não vai fazer porque o próprio patrimônio dele está desvalorizado, desconto aqui ó de 0,75, o patrimônio do Irim também está desvalorizado, desconto de 0,78, ou seja, não vai ter como ele vender a cota, né? Se ele vender a cota a mercado vai ser R$62, ele ainda vai liquidar a cota pra caramba, então não vai fazer sentido ele vender. O que ele vai fazer então? Ele vai mandar as cotas para sua carteira. Então ó, aqui no caso, o cotista de Iridium, ele vai receber um pedaço de dinheiro e um outro pedaço vai receber de cotas de Irim. Então você que era cotista, deixa eu apagar a rabisqueira, ó. Então você que era cotista do Iridium, depois disso acontecer, o que você vai ter na sua carteira? Você vai ter um pouquinho de dinheiro, mais cotas de Irim. Então você que é cotista de Iridium, você tem que ver se você quer essa troca aqui. Se você não quiser, já vende sua cota de Iridium. Mas sendo bem sincero, você ter dinheiro e a sua cota de Irim lá, ó, na verdade, vai continuar sendo a mesma coisa do que você ter Iridium. Porque 95% desse Irim aqui, ó, vai ser Iridium. Lembra da explicação anterior? Então meio que o Iridium tá simplificando as coisas. Não quero mais gerir essa carteira, vou passar essa bomba lá pro Irim mesmo. Deixa quieto esse negócio lá pro Irim resolver esse BO aí. Eu já cansei aqui de tentar recuperar essa carteira e não consegui. Basicamente foi isso, né? É o que eu estou entendendo aqui desse relatório. E aqui ele explica, ó, dá alguns exemplos de como vai funcionar. Então o primeiro passo, a oferta do Iridium. Então ele quer fazer uma oferta primária lá para poder pegar 120 milhões e comprar esse ativo. Lá, recursos serão utilizados majoritariamente para aquisição de cotas de um FI que detém um ativo estratégico. Inclusive ele fala aqui, ó, é um ativo alvo de um FI single asset, ou seja, de um único ativo, né, monoativo. O imóvel do FI é um prédio comercial de alto padrão, AAA, localizado na zona sul de São Paulo. Excelente ponto de entrada do ativo, imóvel sem risco de construção, em região nobre e com crescimento de ocupação. Então ele quer comprar esse tijolo aqui antes de virar Irim. Faz sentido, mas tudo bem. E aí o que vai acontecer? O Irim vai fazer uma oferta primária de 3,5 bi para comprar o Iridium. E aí perceba, o Irim vai comprar o Iridium a patrimonial. Você vai ter uma leve sensação de que você está ganhando, porque o Irim vai comprar o Iridium a patrimonial, você fala, pô, então eu vou ter ganho aqui, porque se eu tenho hoje a cota 62 e ele vai comprar patrimonial, eu vou ganhar lá os 20 reais, né, que o patrimonial é 82, só que é aí que você se engana, porque você não vai receber isso em dinheiro, presta atenção, você não vai receber isso em dinheiro, você vai receber isso em cotas de Irim. Olha a relação de troca, quem tem uma cota de Iridium vai receber o dividendo, que é de 1,45, vai receber isso na data aqui feita do relatório, né, pode ser que se isso for feito daqui 3 meses, o dividendo seja diferente, mas supondo que fosse acontecer agora nesse mês de referência, você ia ter lá, presta atenção, ó, vamos supor você que tá comprando aqui agora o Iridium a 62 porque você tá querendo dar um despertão, você tá comprando lá ele a 62, ó. Aí qual que é a cota patrimonial do Iridium? 82. Você vai receber R$1,45 de dividendo. Lembra que ele vai amortizar o caixa? Tá lá, ó, amortização do caixa, ó. Vai receber R$4,73 por amortização e vai ter uma cota líquida no patrimonial de 76, certo? Então você comprou a 62, você recebeu 1,45 mais 4,73, vamos até fazer essa continha aqui, ó, 1,45 mais 4,73, beleza, ganhei 6,18. Eu investi em 62, então vou tirar lá, menos 62, quer dizer que então, que agora teoricamente, se eu conseguir vender essa cota por 55,82, eu fico no 0 a 0. Mas aí, olha, a cota líquida vai ser 76, e o Irim teoricamente vai pagar o patrimonial, ou seja, pô, vou sair ganhando demais, Léo, vou sair ganhando ali 20 pila, é bom demais, só que é aí que você se engana, por quê? Porque o Irim, olha só, ele também tem um patrimonial de 86, só que ele também tá descontado. A cota líquida dele também é 84. Quando você receber ela na sua carteira, você não vai receber ela a 84, você vai receber ela a 67. Lembra, o Irim tá comprando o Iridium a patrimonial, mas o Iridium, quando ele for te mandar essa cota do Irim, ele também vai te mandar ela a patrimonial, ela não vai te mandar ela a mercado. Então os 20 reais que você pensa que você tá ganhando porque o Iridium vai ser compro na patrimonial, você tá perdendo porque você vai receber Irim da patrimonial. E o desconto é basicamente o mesmo, então não vá nessa não que você não vai ganhar dinheiro não, tá? Aqui inclusive, ó, ele nos mostra, ó, relação de troca, cota do Iridium por cota do Irim, que é o
patrimonial aqui líquido do Iridium, 76, e o patrimonial líquido do Irim, que é 84. Na verdade, a cada cota do Iridium, você vai receber 0,9 cotas do Irim, mais o dinheirinho lá da amortização do caixa. E aí, só pra gente finalizar a parte de impostos, olha só, a amortização do Iridium, com entrega de cotas de Irim, é considerada, por fim de regulamentação, equivalente a uma venda de cota. Realmente, a liquidação tá vendendo cota, você tá vendendo Iridium para ter Irim. Basicamente é isso que tá acontecendo. E aí você tem que informar o seu preço médio pro administrador, que é o administrador que vai te mandar as cotas de Irim. Você não vai precisar vender uma cota para comprar outra. É o administrador que já vai depositar na sua conta lá as cotas de Irim e o dinheirinho da amortização do caixa. E aí, se você não informar o seu preço médio, ele vai considerar o preço médio como 57,51, que foi o preço mínimo do Iridium. Se ele considerar o preço mínimo, imagina, você tem lá o preço mínimo de 57, tá sendo vendido a 76. Você não informou o preço médio, o gestor vai pegar lá o preço mínimo seu de 57, 51. Imagina, ele tá vendendo lá a 81 reais, né? Tá vendendo a 81. Ou seja, você vai ter todo esse dinheiro aqui de lucro, se você não informou. Você pode ter pago 150 reais na cota. Se você não falar que você pagou 150 reais na cota, ele vai considerar que você pagou 57. E aí vai vender por 81. E aí justamente por isso que eles deixaram essa amortização de caixa de 4,73. Porque se você não informar, esse é o preço mínimo. Como a venda vai ser feita a esse valor, você teria que pagar um imposto basicamente aí de 4,73. Olha lá, cotista não informa o preço médio. Vou vender por 81,18. Vou considerar o preço médio como ele não me informou, vou considerar o pior preço médio possível. Vezes 20%, que é o imposto de renda sobre os fundos imobiliários, vai dar 4,73 de imposto, porque você teve esse lucro aqui, né? E é justamente a amortização. Então você não vai precisar pagar imposto também, não vai ter que gerar DARF nem nada do tipo. O próprio gestor vai fazer isso pra você. Ó, se o cotista informa o preço médio de 95 reais, vai vender a 81. Se eu comprei a 95 e vendi a 81, tive preju. Então não tem que pagar imposto. Cotista informa o preço médio de 75. Você quer comprar agora 62. Olha só, você quer comprar agora 62, né? Vai comprar 62? Imagina, ó lá. Comprei hoje a 62, Léo. Então vai ser 81,18 que vai ser a venda, menos os 62 reais, vai ter 19 reais de lucro por cota. Vezes 20%, você vai ter lá, ó, 3,18 reais de imposto pra você pagar. Quanto você vai receber de amortização? 4,73. Então, na verdade, desses 4,73, o gestor já vai tirar 3,83. Ou seja, você vai receber de amortização só 90 centavos se você comprar hoje. Vale a pena você comprar Iridium hoje para poder fazer essa amortização, sendo que você vai receber lá depois a valor patrimonial, Iridium? Vai continuar tendo Iridium do mesmo jeito, só vai trocar o nome e você ainda vai perder mais dinheiro pagando imposto. Não faz sentido nenhum, cara. Não vi sentido nenhum nessa transação aqui não, cara. Você que é cotista do Iridium, se você ainda não ficou convencido de que o fundo realmente não está bom, já foi bom. Se você tivesse entrado no método 2 ou na mentoria, você teria aprendido quando é que a gente vende um fundo imobiliário. Mudou o fundamento, vou vender fundo imobiliário. Mudou o fundamento do Iridium. Lá naquela época que ele comprou HCTR, DEVA, TORD, VCH, comprou lá. Mudou o fundamento, já teria vendido. Não teria passado por tudo isso, né? Se você ainda tá carregando essa cota aí, primeiro, é um sinal de que ou você caiu no viés da perda, começou a cair, já perdi 30% mesmo, já perdi 40% mesmo, vou deixar essa cota aqui, não vou perder mais. Viés da perda. Lembra, quando você não vende um ativo da sua carteira, significa que você tá comprando ele de novo. É como se você estivesse comprando. Hoje, você compraria Iridium? Se a resposta é não, e olha que eu nem precisei ler o relatório gerencial aqui, que eu até abri, mas não vamos ler aqui, né? Não vamos ler, porque senão vão gastar muito tempo. Mas se você não compra hoje o Iridium, não faz sentido você manter ele, cara. Qual que é o sentido de você manter ele? Não faz sentido. Não tô aqui te recomendando vender nem nada do tipo, mas tô tentando te acordar pra você conseguir tomar essas decisões com todos os ativos da sua carteira. Se você não compraria hoje, porque o fundo é ruim, não por causa do preço, mas porque o fundo é ruim, não faz sentido você manter. Eu comprei uma ação da minha carteira, Magalu, a 25 reais. Eu já perdi, agora vai só R$1. Já perdi 90% do meu patrimônio. Mas se você não compraria ela hoje a R$1, porque ela é ruim, não faz sentido você manter ela na sua carteira a R$1. Vende esse troço, pega esse dinheiro que já assumiu o prejuízo, não tem o que fazer, perdeu. Pega esse dinheiro e coloca numa outra empresa, um outro fundo imobiliário que vai render mais. Ou você vai ficar esperando pra sempre o resto da sua vida esse dinheiro recuperar? Não vai recuperar assim, né? Não recupera do nada. Por isso que o maior presente que você pode dar a si mesmo é conhecimento. E a única coisa que você precisa fazer pra eu te entregar conhecimento gratuito, você não precisa pagar nada, cara, nada. É só você clicar aqui no se inscreva, botão do like, pra esse vídeo chegar pra mais pessoas que têm aí o Iridium, né? 260 mil pessoas têm Iridium. Então, pelo menos esse vídeo tem que ter pelo menos 260 mil visualizações, né? Conto com você pra deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Se você gostou, espero ter colaborado, fico honrado, inclusive, se você chegou até o final. Tamo junto, até o próximo vídeo, que será excepcional.